beleza? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, nosso segundo bloco para a gente fechar aqui esse nosso primeiro vídeo desta terça-feira, dia 23 de abril de 2024. E a gente tá por aqui trazendo notícia de Copa Sul-Americana e Taça Libertadores da América. Vamos falar da Copa Sul-Americana, né, rapaz? Copa Sul-Americana. Alguns jogos que acontecem nesta terça-feira, dia 23 de abril. Vamos lá então, né, rapaz? O Cruzeiro vai visitar a equipe do Unión La Calera. Vamos saber das coisas aqui da Raposa do Cruzeiro, como se preparou, tá se preparando aí para esse confronto de logo mais contra a equipe do Unión La Calera. Pois é, esse confronto será transmitido aí pelo Paramount, né? Para você que tem TV por assinatura aí, né? O stream Paramount vai transmitir aí esse confronto do Cruzeiro. Vamos falar então das prováveis escalações das duas equipes, que é a seguinte: o time do Cruzeiro, do técnico Fernando Seabra, vai da seguinte maneira aí, uma provável escalação: Anderson no gol, William, Neres ou então Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva e o Matheus Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes ou então Barreal e Rafa Silva na frente. Esse é o provável Cruzeiro contra o Unión La Calera do técnico Manuel Fernandes. Provável escalação então do Unión La Calera: tem Matias Ibáñez no gol, Enzo Ferrario, Ezequiel Parnizari, Nicolas Ferreira e Esteban Matos, Luciano Aled, César Pérez e Axel Encinas, Franco Soldano, Gabriel Rauch e Emanuel Giliotti. Esse é o provável time do Unión La Calera para o confronto de logo mais contra a equipe do Cruzeiro da Raposa. Claro que mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro é favorito, né? Apesar que o Cruzeiro vem aí de uma derrota muito doída para o seu principal rival estadual, né? Que é o Cruzeiro, que aliás que é o Atlético Mineiro, né? Muito doído, o torcedor tá muito chateado com esse time do Cruzeiro. Ontem eu estava assistindo até uma live de um pessoal do Cruzeiro, né? De uma torcida do Cruzeiro, aqui no YouTube. E os caras chateados demais, rapaz, buscando aí, falando que o Cruzeiro precisa de reforços, mas nesse momento a janela está fechada, então reforços para chegar no Cruzeiro só em julho. Pois é, o Cruzeiro vai ter que se virar com as peças que tem por enquanto, né? Outro confronto também pela Copa Sul-Americana é o Argentino Júnior, né? Que vai receber a equipe do Corinthians. O Corinthians que vem numa fase muito ruim, né, rapaz? Estreou no Campeonato Brasileiro empatando, depois perdeu as duas partidas que fez, né? De 3 empatou uma e perdeu 2 e ainda não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Transmite aí esse confronto nesta terça-feira o SBT e a ESPN. Você assiste aí esse confronto de logo mais às 9h30 da noite. Para não passar batido aqui, deixa eu falar o horário do jogo do Cruzeiro às 19 horas, viu, gente? Eu falei, mas não falei o horário, né? Falei onde assistir, que é no Paramount, mas não falei o horário. Jogo do Cruzeiro com a Unión La Calera é às 7 horas da noite. O do Corinthians é às 9h30 da noite, o SBT e também a ESPN. O SBT canal aberto, tá? E a ESPN canal fechado. Para você que tem canal por assinatura aí, transmitem esse confronto. Vamos começar falando do Argentino Júnior, que é o mandante, o técnico Pablo Guedes. Provável escalação: tem o Diego Rodrigues no gol, Fernando Meza, Francisco Alvarez, Jonathan Galvão e Santiago Montiel, Alan Lescano, Franco Moyano e o Nicolas Oros, José Herrera, Luciano Gondou e Maximiliano Romero. Esse é o provável time do Argentinos Júnior para esse confronto contra o Corinthians do técnico Antônio Oliveira. O Corinthians vai com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, o Raul Gustavo e o Hugo, Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro, Wesley Romero, então Pedro Henrique,
e Yuri Alberto na frente. Esse é o provável time do Corinthians para o confronto de logo mais às 9h30 da noite contra o Argentinos Júnior. Pois é, rapaz, que confronto, né? E lembrando que a Copa Sul-Americana é diferente dos grupos da Libertadores. Na Copa Sul-Americana, só o primeiro colocado se classifica de forma direta para a próxima fase da competição. O segundo colocado tem que jogar ainda contra um terceiro colocado vindo da Libertadores da América, para aí sim conseguir buscar sua classificação para a próxima fase da competição. Então o Corinthians é jogo aqui para o Corinthians tem que buscar o resultado, né, rapaz? Falar até para você que se liga com a gente aí, o Corinthians lidera aqui o grupo com 4 pontos. O Argentino Júnior, por exemplo, se ganhar do Corinthians hoje, ele ultrapassa o próprio Corinthians. Ele vai a 6 pontos e ultrapassa o Corinthians. Então, um empate para o Corinthians não é um resultado ruim, mas tem também outro jogo, né? O Racing do Uruguai vai jogar fora de casa contra a equipe do Nacional do Paraguai. Então, uma vitória para o Corinthians aqui deixaria o Corinthians numa situação muito, mas muito boa, né? Em termos de classificação direta aí, já que só o primeiro se classifica, de cada grupo se classifica de forma direta. Se perder, acaba se complicando aí na competição, né? Pois é, vamos falar então, já falamos aí do Argentinos Júnior, né? Que vai ser o adversário do timão do Corinthians. Hoje tem outro time brasileiro entrando em campo. O Cuiabá vai visitar o Deportivo Garcilasso. Pois é, a bola rola às 9h da noite no horário de Brasília. Transmissão aí pelo Paramount Plus, né? Que transmite aí para você que tem canal por assinatura. Esse stream aí vai transmitir esse confronto. O Deportivo Garcilasso do técnico Bernardo Redin. Pois é, a provável escalação do Deportivo Garcilasso tem Diego Peni no gol, Peni, Salazar, Caicedo, então Ramos, Lojas e Gomes, Beltrán, Dias, Bazan e Gentili, Pablo Erustes e Ugarriza. Esse é o provável time do União, aliás, Deportivo Garcilasso, né? Do técnico Bernardo Redin. E o Cuiabá, o time brasileiro Cuiabá, do técnico Luiz Fernando Lubel. Pois é, a provável escalação da equipe brasileira é a seguinte: Walter no gol, Railan, Bruno Alves, Marlon, então Gabriel e Riquelme, Fernando Sobral, então o Alisson, Denilson e Lucas Fernandes, ou então Guilherme Madruga, Cleison, o Derek Lacerda e Isidro Pita na frente. Esse é o provável time do Cuiabá, para buscar aí a sua classificação. Também o Cuiabá, que está no grupo G, né? Cuiabá ali tá liderando, gente. Tem 4 pontos, a mesma pontuação que o Lanús, que é o segundo. Mas se o Deportivo Garcilasso venceu o Cuiabá, ele chega a 6 pontos e ultrapassa o mesmo, né? Então, uma vitória para o Cuiabá lá é a mesma coisa do que eu falei do Corinthians. Uma vitória do Cuiabá deixa o Cuiabá numa situação bem bacana em termos de classificação para a próxima fase da competição sul-americana, né? Pois é, falamos então da Copa Sul-Americana. Deixa eu falar aqui da Libertadores da América para você que está ligado com a gente. Tem movimentação dos clubes brasileiros nesta noite de terça-feira no grupo C, que é o grupo aí do tricolor gaúcho do Grêmio. O Grêmio está numa situação bastante delicada, né? O Grêmio, por exemplo, se perder hoje, o Grêmio pode ficar numa situação que já é complicada, praticamente de rebaixado já na terceira rodada desse grupo C. O Huachipato lidera com 4 pontos, o Estudiantes, que é o adversário do Grêmio nessa noite, também tem 4 pontos, o The Strongest tem 3 pontos e o Grêmio é o único do grupo que ainda não pontuou. Pois é, o Estudiantes recebe o tricolor gaúcho às 19h no horário de Brasília e a gente vai saber agora das coisas aí das duas equipes. Esse jogo você assiste na ESPN e também no Star Plus. É o stream aí, né, rapaz? Para você que tem um canal por assinatura. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Estudiantes, do técnico
Eduardo Domingues. Matias Manzila no gol. Eros Mancuso. Luciano Lola, ou então Fred Fernandes. Zaide Romero e o Gaston Benedetti. Enzo Pérez, Santiago Ascacibar e José Souza. Thiago Palácios, Eduim Cetré e Javier Correa, ou então o Guido Corrilho. Esse é o provável time do Estudiantes para o confronto de logo mais contra a equipe do Grêmio, do Grêmio do técnico Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, que vai com Marquezinho no gol, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Fábio, Vila Sante, Pepe, ou então Gustavo Nunes, Dodge e Cristaldo. Cristaldo tá numa fase espetacular, né? Soteldo e JP Galvão na frente. Esse é o provável time do Grêmio para o confronto de logo mais contra a equipe do Estudiantes. Só repetindo para você, o Grêmio, se perder, por exemplo, o Estudiantes tem 4 pontos. Se o Estudiantes vence, vai a 7. Já deixa o Grêmio aí numa situação muito difícil, porque o Grêmio, se perde esse confronto, ele vai ter mais 3 jogos, e aí só pode chegar a 9 pontos. O Estudiantes já vai ter 7, né? Então, fica numa situação bastante difícil. E o outro confronto é o Huachipato, que venceu o Grêmio na arena do Grêmio, né? Por 2-0, joga em casa dessa vez contra a equipe do The Strongest. O Huachipato tem 4 pontos, assim também como o Estudiantes, e o The Strongest tem 3. Nessa situação, se o Grêmio vencer o Estudiantes, ele vai a 3 pontos. E aí seria interessante se o Huachipato e a equipe do The Strongest empatassem seu jogo, porque o Huachipato iria a 5 pontos e o The Strongest a 4, e o Grêmio ficaria com 3. Aí embolaria tudo esse grupo C, né, da Libertadores da América. Mas enquanto a vida, né, rapaz, evidentemente que há esperança, e o torcedor do Grêmio está se assegurando nisso, e tem que fazer isso mesmo, né? Hoje é dia também de Atlético Mineiro na Libertadores da América 2024. Pois é, Libertadores 2024, o Galo Mineiro, rapaz, o Galo forte vingador, tá no grupo G, lidera com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Peñarol, segundo, com 3 pontos. Em terceiro, Rosário Central com 3 pontos. O Caracas ainda não pontuou, né? Terceira rodada, então, os 2 jogos hoje. O Caracas joga em casa contra o Rosário Central e o Atlético enfrenta em casa a sua arena MRV, o Peñarol. Pois é, se o Galo vencer, meu amigo, ele dá um passo gigantesco aí rumo à sua classificação. Transmissão do Paramount. Para você que quer acompanhar esse confronto aí, você que é torcedor do Atlético, você que não é, a bola rola às 9 horas da noite. E o Galo pode ficar muito perto aí, muito perto mesmo da sua classificação. O Galo do técnico Gabriel Milito vai com Everson no gol, Saravia, Gemerson, Batalha ou então Furks, Guilherme Arana, Otávio ou então Batalha, Alan Franco, Zaratio e Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk na frente. Esse é o provável time do Atlético Mineiro. Se vencer, meu amigo, se vencer, ele vai a 9 pontos e pode abre na verdade do Peñarol 6 pontos, né? Abre 6 pontos ali do Peñarol, e dependendo do resultado, caso o Caracas apronte para cima do Rosário Central, ele pode abrir aí 6 pontos de todo mundo. Pode ficar aí numa situação bem confortável o Clube Atlético Mineiro. Saber do adversário do Atlético aqui, o tradicional Peñarol do técnico Diego Aguirre. É tradicional, mas não vive um bom momento já há bastante tempo. Provável escalação do Peñarol tem De Amores no gol, Byron Castilho, Mendes Rodrigues e Oliveira, Souza, Garcia, Ramírez e Fernandes, Sequeira e Silveira na frente. Tem uma dupla sertaneja, né? Sequeira e Silveira na frente. Esse é o provável time do Peñarol para o confronto de logo mais contra a equipe brasileira do Atlético Mineiro. É o Galo, né, rapaz? É o Galo que vem motivado aí depois de uma vitória esmagadora para cima do seu maior rival contra o Cruzeiro por 3-0. É os jogos da Libertadores da América. Claro que amanhã a gente traz os demais jogos. Por exemplo, o Fluminense joga
quinta-feira, né? Contra a equipe do Cerro Porteño. Mais times brasileiros, o São Paulo também joga na quinta-feira fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil. Outro time brasileiro é o Botafogo, que joga amanhã no seu Newton Santos contra o Universitário do Peru, né? O Botafogo está na mesma situação que o Grêmio. Os 2 primeiros jogos perdeu, né? No grupo D, precisa vencer jogando no seu estádio Newton Santos. Rapaz, hoje o torcedor do Botafogo vai secar aí, né? O Júnior Barranquilla joga contra a LDU e aí aquela dura decisão. Torcer para quem? Na verdade aqui o torcedor do Botafogo tem que torcer por um empate, para embolar de vez aí esse grupo D, que é o grupo do Botafogo. Porque se o Júnior Barranquilla vence, ele vai a 7 pontos. Ele abre pelo menos momentaneamente 7 pontos do Botafogo, né? Caso o Botafogo vença, diminui para 4. O Universitário também tem 4 e é o adversário do Botafogo. Se o Barranquilla empatar com a LDU, o Barranquilla vai a 5 pontos e a LDU ficaria com 4 pontos. O Botafogo vencendo o seu jogo fica com 3, ou seja, Júnior Barranquilla com 5, Universitário com os mesmos 4, caso o Botafogo vença, né? E a LDU com 4 pontos. Então embolaria tudo aí nesse grupo D. Claro que o Botafogo vai ter que fazer a sua parte também, além de torcer contra aí a LDU e o Júnior de Barranquilla, né? Que o empate aí seria maravilhoso para o Botafogo, para as pretensões do Botafogo, né? Mas tem que vencer o seu confronto amanhã. Amanhã a gente traz notícias do Fogão. No grupo E, que é o grupo do Flamengo, o Flamengo tem uma missão complicada, difícil, lá na altitude contra o Bolívar. O Bolívar que já tem 6 pontos, né? O Flamengo tem 4 pontos. Amanhã o Flamengo às 9h30 da noite joga contra o Bolívar. E se vencer, passa o Bolívar e assume a liderança do grupo. Os dois estão sobrando aí, né? O Milionários tem 1 ponto, o Palestino não pontuou ainda. E o time do Flamengo parece, né? Pelo menos parece que o Bolívar, o Flamengo e talvez o Milionários ali são os times que vão buscar aí essa classificação, essas 2 vagas de classificação aí para a próxima fase da competição. Amanhã a gente traz notícias e informações do Mengão e do Botafogo e dos demais clubes brasileiros que jogam a Libertadores da América. É isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta daqui a pouquinho às 18 horas com as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Pois é, já te peço aí para você deixar o seu like nesse nosso vídeo, que ajuda demais. Compartilhe com seus grupos aí das suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? No mais, beijão no seu coração, um abraço forte para você e até daqui a pouco, se o nosso querido e bom Deus nos permitir.